Tema do DVD: Maçonaria Evangélica. E o pastor, eu quero em nome de Jesus dar à igreja Cenáculo a Fé e quem vai assistir esse DVD os temas e os objetivos que vão ser tratados aqui. Amém? O objetivo geral desse DVD é introduzir a história e desenvolvimento da maçonaria primitiva, especulativa, operativa e moderna, a partir de uma narrativa científica, pastoral e bíblica. Vocês já vão entender o que é isso. Fornecer subsídios históricos e bíblico-doutrinário para esta reflexão. Danos cometidos à causa de Cristo, consequentes da união entre o Estado e a Igreja, fé e política, relações institucionais e ministério pastoral. Provar através desses fatos que a maçonaria é o pano de fundo das repúblicas e o rosto das igrejas ligadas ao Estado. Esse é o objetivo geral desse DVD. Objetivos específicos: aprofundar o conhecimento sobre o contexto histórico-político que revela a trajetória e desenvolvimento desta instituição secreta. Discutir os primeiros projetos dessa organização satânica para a dominação mundial, como adventos, conjurações e consolidações que marcam a história mundial. Discorrer sobre pontos de operação, grupos que a integram e suas múltiplas ações no mundo. Apresentar suas tendências, ritos, símbolos e arquitetura, com vista de fora para dentro. E nós estamos propondo para esse DVD a seguinte estrutura: introdução, título 1, História Esquemática em 4 Eras. Título 2, Maçonaria em Ação, Primitiva, Especulativa e Operativa. Título 3, Maçonaria Moderna e a Era das Unificações. Título 4, Maçonaria Secreta. Título 5, Maçonaria Religiosa. Título 6, Teologia Bíblica. E título 7, Maçonaria Evangélica. E também daremos as nossas considerações finais, os nossos temas todos fundamentados também em fontes que vamos aqui fazer o prazer de documentar diante de todos vocês. E o que eu quero desejar é que todos sejam bem-vindos ao quarto DVD da série Apocalipse, Maçonaria Evangélica. Introdução. Parte importante desse DVD que o pastor, eu tive para mim todo esse tempo de pesquisa, que é a parte histórica dessa instituição, como a ferramenta principal desse DVD. Eu quero deixar bem claro aqui a quem vai assistir esse DVD, que se tem uma necessidade muito grande de quem está dentro da igreja evangélica obter uma carta de confissão escrita, assinada por parte de quem é maçom. Meus irmãos, quem é maçom não fala que é maçom. E muito mais se ele estiver ligado à igreja evangélica. Então essa carta de confissão pessoal, ninguém vai ter. Mas daqui para frente, o objetivo do DVD, realmente o que é? Fornecer o subsídio histórico que comprova o que eu vou falar aqui na declaração de 2 grão-mestres da maçonaria importantes no Grande Oriente do Brasil. O que o pastor eu vou falar aqui, para mim, já bastaria esse DVD. Eu vou ter o prazer aqui de repetir as palavras desses 2 indivíduos da maçonaria, que são grão-mestres do 33º grau, que assumem a participação ativa da maçonaria nos principais acontecimentos da história política do Brasil e do mundo. Para você que não vai ter problema, talvez, para acreditar no que eu vou falar aqui, amém? A primeira declaração é desse livro aqui. E a outra, que o pastor Daniel também vai estar falando, é esta. Então ninguém está falando de ficção aqui, ninguém está falando palavras para o vento. O livro, A História do Grande Oriente do Brasil, Maçonaria na História do Brasil, de José Castellani e William Almeida de Carvalho, prefácio do senhor Marco José da Silva, que é grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, ele diz o seguinte:
Não existe história do Brasil sem a história da ordem maçônica nesse país. Há quem desconheça que a nossa sublime instituição para ele, né? Teve participação ativa nos principais acontecimentos que mudaram os rumos dos fatos, não apenas políticos, mas também sociais dessa nação. A independência de nosso país do jugo português foi uma das primeiras intervenções efetivas da maçonaria, sob o comando de Dom Pedro I, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, e outros fatos importantes como a abolição da escravatura e proclamação da República, página 9 desse livro que eu falei aqui. A maçonaria obtém homens de valor e destaque nas letras, na arte, na ciência, nas armas do Brasil, aos quais teriam atuação marcante em muitos episódios sociais e políticos desse país, ao ponto de se poder dizer, sem medo de errar, que não se pode escrever história do Brasil independente sem entrar na história da maçonaria. Página 3 desse livro aqui. Hoje a maçonaria conta com a presença em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal, aonde situa o poder central. É eles falando, não sou eu. Livro da Maçonaria na Independência Brasileira, de Tito Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Esse segundo livro que eu mostrei aqui. Palavras do grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, José Menezes Júnior. Olha o que ele fala aqui. O livro Maçonaria na Independência Brasileira, que ele está reconhecendo aqui o que eu vou falar, tudo nesse DVD, de Tito Ferreira e Manuel Rodrigues, esclarecem e explicam os acontecimentos políticos dirigidos e realizados pela maçonaria em nosso hemisfério, desde a independência dos Estados Unidos da América, Inconfidência Mineira, Revolução Francesa e a independência do Brasil. Na Universidade de Coimbra, após a reforma pombalina, executada pelo maçom Dom Francisco de Lemos de Faria Pereira, bispo de Coimbra, surgiram os clubes políticos, formados por estudantes maçons nascidos no Brasil e em Portugal. Destes clubes políticos vieram as lojas maçônicas brasileiras, em cujo templos foi preparado e posto em prática o plano da independência brasileira. Para isso, coloque-se na vanguarda Tiradentes, D. Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva e seus irmãos Martim Francisco, Antônio Carlos, Cônego Januário de Cunha Barbosa, Joaquim Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, Frei Sampaio, Padre Diogo Antônio Feijó, Duque de Caxias, Prudente de Moraes, Campos Salles, Washington Luiz e tantos outros maçons políticos na consolidação do Império e do advento da República. Para mim já basta. Eles assumem aqui toda a participação ativa da maçonaria, não só no Brasil, como formação república, como em todos os demais continentes e Américas, meus irmãos. Então, para quem vai assistir esse DVD, seria importante, pastor Daniel, aqui, ressaltar a vocês, que vocês não vão ter uma carta escrita, assinada de algum pastor ou líder ou cristão, entre aspas, evangélico, dizendo, eu sou um maçom. Não chegou o momento, eles estão escondidos e guardados no armário. Mas nós temos isso aqui. Como dizer maçonaria evangélica? O que une a maçonaria e o movimento evangélico? Está claro aqui. A política. E a partir desse momento nós vamos apresentar o contexto histórico, a trajetória e o desenvolvimento desta instituição secreta para chegar exatamente ao que ela é nos dias atuais, o plano de domínio mundial. Então gostaria que todos prestassem muito atenção no que vai ser dito daqui para frente, porque são comprovações históricas, não só de que a maçonaria ela é hoje a instituição e a organização mais poderosa do mundo, como também por essa interligação entre igreja e Estado, fé e política. Amém? Nós temos a maçonaria configurada dentro da igreja, como rosto da igreja. Para todos aqueles que vão assistir esse DVD, preste atenção no que vai ser dito aqui.
História esquemática dividida em eras, Idade Média, Moderna, Contemporânea. Uma dúvida que você tem aí, aonde a maçonaria surgiu? Ela vem da onde? Ela começa onde? O propósito é esse aqui, te apontar aonde ela começa. Idade Média, ascensão europeia sobre todas as civilizações do mundo. Período que caracteriza a influência da Igreja Romana sobre toda a sociedade. A era escolástica, para todo mundo poder entender, o governo do catolicismo romano, o império do catolicismo romano no mundo. Muitos estados europeus são criados nessa época. França, Inglaterra, Dinamarca, Portugal e os reinos que se fundiram na moderna Espanha, entre outros. Muitas das línguas faladas na Europa evoluíram nesta época a partir do latim, recebendo influência dos idiomas dos povos invasores. Este período, Idade Média, foi tradicionalmente delimitado com ênfase em eventos políticos. Nesses termos, ter-se-ia iniciado com a desintegração do Império Romano no Ocidente, no século V, em 476 d.C., e terminado com o fim do Império Romano do Ocidente, com a queda de Constantinopla em 1453 d.C., com as guerras da reconquista cristã-romana, iniciada a cruzada na Ibéria e a conquista aos árabes, o condado de Coimbra. Funda-se a primeira monarquia portuguesa em 1140. Em 1385, Portugal é a primeira nação constituída na Europa medieval, enquanto Espanha, França, Itália e Alemanha ainda eram conglomerados de povos, e a Itália e a Alemanha seriam nações em 1870. Após a tomada de Ceuta, em 1415, Portugal teve sob o seu poder maior a escola naval do mundo, dando início à exploração marítima sobre a responsabilidade do infante Dom Henrique, representando Portugal e o poder lusitano. Inicia-se a descoberta da América por Colombo em 1492. 7 de junho de 1494, assina-se o Tratado de Tordesilhas com Portugal, assegurando a posse do Brasil, 6 anos antes da viagem de Pedro Álvares Cabral. 22 de abril de 1500, com o nome de província de Santa Cruz, incorpora a coroa portuguesa à terra descoberta oficialmente por Cabral. Inicia-se a colonização e as primeiras embarcações e expedições de reconhecimento na província de Santa Cruz. Em 17 de dezembro de 1548, Dom João III outorga o Estado do Brasil, a primeira Constituição luso-brasiliense e a instalação do governo Estado do Brasil em Salvador da Bahia. Em 1500, Portugal quebra o sigilo em torno do descobrimento das Américas, anunciando oficialmente a posse da província de Santa Cruz à Europa inteira. Começa o período de migração de povos para as Américas, quando o continente americano era habitado somente por animais selvagens. Inicia-se centros de civilização e cultura: maias, Península de Yucatán, astecas, México, incas, Andes, no sul, e na América do Norte, ingleses e franceses. Começaram encontros entre europeus e estes povos já estabelecidos no Novo Mundo. Reconhecidamente, Portugal passa a ser descobridor do Novo Mundo e os legitimadores das Américas, desenvolvendo a civilização e a cultura luso-cristã, planejando política de povoamento e civilização cristã estabelecida pela coroa portuguesa. Inicia-se o período das monarquias absolutistas. O Papa faz sagração de Carlos Magno, imperador dos francos. A realeza passa a ter o direito político e divino sobre a regência do catolicismo romano, o Papa. O povo deve obedecer ao rei, mesmo que este abuse do poder. O rei só deve satisfação dos seus atos a Deus. Foi sob esta forma política e religiosa que o Brasil foi nascendo. Não existia colônias, e sim o Estado católico.
Nativismo com ficção, segundo a narrativa da página 35 desse livro aqui. Teoria dos direitos divinos se estabelece em todo o mundo e o Fórum de Julgamentos, tribunais de inconfidência, para condenar todos que se rebelassem contra o rei e contra o poder papal. Inicia-se um movimento revolucionário por parte de escritores políticos franceses com ideias de independência desencadeadas na Europa. A partir desse momento, a maçonaria sai do armário. O pastor, eu queria explicar para vocês aqui qual o significado dessa expressão. O catolicismo tendo a liderança sobre as principais nações que eu citei aqui, e fazendo cristianização dos povos para ter o domínio, que a gente sabe muito bem que foi para isso que eles usurparam da prerrogativa cristã, os templários, eles tinham exatamente uma centralidade de atuação em Jerusalém. O templo deles e a atuação deles estava lá. Quando surge a perseguição do catolicismo contra eles, que não é porque eles odiavam a maçonaria, mas porque eles não queriam perder poder para a maçonaria, os templários, enriquecidos já, eles emigram para a Europa, respectivamente França e Inglaterra, a fim de se reorganizar. Então, a maçonaria histórica, confirmada, ela surge organizada ali na França e na Inglaterra. Para quem tinha a dúvida de onde ela se formou, aonde ela se organizou, em que tempo que ela se manifestou, a partir desse momento nós vamos fazer uma narrativa histórica baseada exatamente nas fontes que nós temos aqui, de que a maçonaria organizada legitimamente, ela tem exatamente raízes na Grã-Bretanha e também na França. Eu queria dizer aos amados irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Parte 3, maçonaria em ação, e aqui ela entra como revolução mundial. A partir deste momento, conheceremos uma série de tentativas maçônicas em clima de realização pela independência da maçonaria no mundo, segundo o livro História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, página 167. A maçonaria é dividida em fases de desenvolvimento institucional, expansão territorial e ascensão política. Maçonaria primitiva, operativa, especulativa e moderna. E eu começo pela primitiva, preste atenção. Quando a maçonaria ela entra como ação primitiva, ela vem com ideias revolucionárias. Enquanto a noite caía sobre a imensa América portuguesa e Vila Rica do Ouro Preto, no interior de isolada moradia, um grupo de homens reunia isoladamente para discutir as novas ideias espalhadas pelos escritores franceses e de sociedades secretas espalhadas pelas diversas nações. A maçonaria passa a ter dimensões de movimento europeu nascente. Tramava-se a queda da monarquia absolutista e o início de uma nova ordem política e novas formas de governo espalhadas pelo mundo. Tramavam nas lojas maçônicas o fim da Idade Média, que diríamos eles iam se levantar contra a Igreja Católica, contra Roma. Inicia-se um processo de revoluções políticas mundiais para destruir as bases das monarquias e estabelecer o grande Oriente, que é a maçonaria. Como poder maçônico, no seguinte título: um governo republicano para todos os países. Página 89. Para os irmãos terem uma noção, a ideia da maçonaria não era estabelecer como fachada a maçonaria, mas se esconder atrás do movimento republicano aquilo que ela queria, na verdade, ser: governar o mundo. Usar a república como fachada. É a informação que nós temos aqui. Iniciado no século XVI, com trabalho intelectual na Inglaterra e comumente no século seguinte na França, jamais teria alcançado seus objetivos se não existisse um agente que disseminasse
que divulgasse, que vulgarizasse aquelas ideias e ideias políticas. Os agentes revolucionários de ação política, cujo fim era organizar e dirigir as forças dispersas da sociedade, sacudindo-a. Esse agente foi a maçonaria, uma sociedade eminente secreta. Secreta porque deveria lutar contra a monarquia, e daí o caráter misterioso da maçonaria, especializados em infiltrar seus agentes, segundo a página 63 desse livro. Organizados em grêmios secretos, de aspecto laicista, envolvidos no mistério e no sentimento oculto, permutuavam sinais, toques e gestos, encobriam-se para se descobrirem, recorriam ao vocabulário próprio. Aí está a enigmática da maçonaria, exatamente para se estabelecer e lutar contra as forças que não queriam que ela fosse o principal poder de dominação. E escreve o bispo Dom Azeredo Coutinho em 1794 sobre a maçonaria. Natural de Pernambuco, aonde fora bispo e maçom, ele diz: há quase um século que participou uma seita com mania de civilizar a África, reformar a Europa, corrigir a Ásia e regenerar a América. Ela e seus sectários juraram uma guerra perpétua a todos os governos e todos os seus tronos que não conseguissem seus ditames. Tomaram por arma o ferro, o fogo, o veneno, a traição, a intriga e a perfídia. Página 64 desse livro. O bispo denuncia dessa maneira a emancipação de toda a América como república. Foi a maçonaria que, há cerca de 1760, começa a espalhar nas Américas inglesa, espanhola e portuguesa a semente vermelha das revoluções emancipadoras em nome da liberdade e da humanidade, no conceito deles, mas no nosso não. Está claro para a igreja? Quem está entendendo da glória a Deus, então? Mas tem gente que fica correndo atrás da assinatura pastoral e eclesiástica de alguém dizer que é maçom, não vai falar. Mas o objetivo aqui é esse: colocar a maçonaria dentro do Estado. E quem coloca o Estado dentro da igreja, coloca a maçonaria também. Porque não sou eu que estou falando, são exatamente quem? Os próprios maçons que estão assumindo serem as revoluções mundiais. Meus amados irmãos, isso aqui é sério. Maçonaria operativa. Deixa de ser primitiva, agora entra em operação para consolidar repúblicas no mundo todo. Espalha-se dois tipos de maçonaria no século XVII. A azul, que tinha por objetivo instituir uma monarquia com constituição e parlamento. E a vermelha, favorável à emancipação completa, com a nova forma de governo, a república, por todos os países, inclusive pelas três Américas, inglesa, espanhola e portuguesa. As lojas maçônicas repontam este hemisfério. Página 64 desse livro. A maçonaria como movimento revolucionário dos Estados Unidos, França, Brasil, Portugal e Espanha, nos fins do século XVII e no primeiro quartel do século XIV. Os iluministas maçônicos agiram na Nova Inglaterra, fizeram independências das colônias inglesas, proclamaram a República dos Estados Unidos, aonde reponta o liberalismo, embora mantenha e se conserve a escravidão negra da Constituição de 1777. No período preparatório das revoluções, mostra-se que a maçonaria era constituída por burgueses, abastados, médicos, advogados, funcionários e grande número de nobres e principalmente membros do parlamento e do clérigo.
Os iluministas católicos se transformaram em iluministas maçônicos. A igreja anglicana como reduto da maçonaria inglesa. A maçonaria preparou a revolução do mundo, arquitetada pelos elementos políticos da Inglaterra. Página 110. A maçonaria inglesa estabelece na França o campo de suas atividades secretas, o governo oculto da Grã-Bretanha, forjadas por Guilherme Orange, maçom, mantidas pelos encarregados que presidem as 4 instituições fundamentais da nação inglesa: Foreign Office, Almirantado, Banco de Inglaterra e o Intelligence Service. A compreensão dos adventos de terror que marcaram a história, nesse DVD inclusive, a guerra dos fracos e fortes, conflitos que foram motivados por interesse da maçonaria, por divergências políticas entre a Irmandade, até que a maçonaria e o seu plano não viesse a ser prejudicado. Eu quero explicar isso aqui para os irmãos e para quem está assistindo esse DVD. Segundo as fontes que nós temos aqui, todas as guerras que eu vou mencionar, todos os conflitos que eu vou mencionar aqui nesse DVD, na história brasileira e nas demais nações, todos eles foram resultantes de briga entre maçons com maçons. Exatamente por causa dessa divergência política, de alguns quererem estabelecer a monarquia com o parlamento e a outra parte querer estabelecer a república, que hoje aqui no Brasil que estabelece que são os 3 poderes. Por causa desta divisão, houve-se guerras e conflitos que lá na tua escola, quando você ouviu, você pensava que aquilo estava acontecendo por independências de países isolados, por patriotismo. E segundo esses livros, não há pátria, não há partidos, não há Estado, não há república. Há briga de fracos e fortes, disputas de interesse entre eles. Quando o assunto é estabelecer a maçonaria no mundo, todos eles pensam igual. Mas quando é disputa de poder para saber quem vai na frente ou não, aí eles guerreiam entre eles. E muita gente foi morta, assassinada por causa disso aqui. Maçonaria francesa, centro intelectual, movimento revolucionário desencadeado em Paris no fim do século XVII pela ação. Você que gosta de cultura e artes, escuta. Pela ação de escritores franceses como protagonistas, Voltaire, Rossin, Diderot. Me desculpe se eu estiver errando aqui. Montesquieu, Luc, D'Alembert. Paris estava como centro intelectual da sociedade secreta e influenciador da maçonaria mundial. O propósito dos intelectuais do século XVII era destruir as bases monárquicas e estabelecer a concepção das divisões dos poderes executivo, legislativo, judiciário como forma de governo republicano, segundo a página 62 desse livro aqui. Maçonaria inglesa, centro político da linha azul, e esta, segundo o livro, é a soberana da maçonaria. Amém? A da Grã-Bretanha, que eu disse aqui aos amados. Sociedade secreta inglesa que tinha por objetivo combater o absolutismo e lutar pela permanência da monarquia com constituição e parlamento. Nasce na Inglaterra com a subida do trono de Guilherme Orange, a maçonaria inglesa azul passa a funcionar na França e assume a forma denominada franco-maçonaria. Quem já ouviu falar na franco-maçonaria? Para vocês poderem entender a união da França e Inglaterra no poder maçônico. Amém, Jesus? Se o irmão não sabia de onde vinha essa expressão, então guarda agora. A franco-maçonaria, ela é essa junção de intelectuais da França e maçonaria política da Inglaterra. Quando eles se unem como força. Exatamente nessa época que o pastor citou, estou citando aos amados irmãos aqui, a época do iluminismo, a franco-maçonaria se consagra aí.
Maçonaria especulativa. Ela deixa de ser primitiva, operativa e agora passa a ser especulação. Desativar monarquias e instituir repúblicas para a independência da maçonaria no mundo e a jurisprudência de suas lojas. Importante a igreja aqui saber que primeiro as lojas e depois a república. Primeiro eles estabelecem as lojas maçônicas para depois instituir a república para cada estado, para cada federação. Revoluções importantes e sangrentas promovidas pela maçonaria. Presta atenção. Revolução Inglesa de 1688, com publicação após 2 anos das obras do maçom John Locke, verdadeiro ideológico desse movimento. Ao amanhecer do século XVII, a Inglaterra apresentava-se ao mundo como uma monarquia constitucional parlamentar. Dentro deste mesmo espírito, a renovação da franco-maçonaria inglesa, cujo chefe espiritual e guia é um protestante e especialmente calvinista, francês Théophile Desargues. Eu não sou francês. Não sou francês não, meu irmão. Cuja publicação, livro constitucional, veio a se tornar a Bíblia dos maçons iniciados e cuja obra maçônica estava em concordância com o governo da Inglaterra. Bota a maçonaria como pano de fundo na monarquia inglesa. Quem que é a rainha? Quem que é o trono inglês? Hein, meus irmãos, uma nacionalidade? Está aqui. Aqui já se desmonta o conceito de que cada país tem a sua lei, o seu governo e o seu presidente. Unificação italiana. Sem a maçonaria, a Itália que conhecemos hoje não existiria no mapa. Gosta de macarrão? Libertação da América, do México e Argentina, aonde os maçons estiveram à frente pela emancipação das colônias espanholas. Eles também estavam lá, nos Carcamana. Revolução Francesa, de 1789, página 66 desse livro aqui, que a maçonaria assume ser verídico. Cada palavra que eu estou falando aqui. Não podemos falar de uma ação conjunta nesta revolução, atribuindo à maçonaria o papel revolucionário no século XVII e início do século XIV, com a articulação de Thomas Jefferson, maçom e embaixador dos Estados Unidos na França, que preparou as lojas maçônicas para esta grande revolução francesa. O Intelligence Service, sociedade secreta da maçonaria, aperfeiçoa métodos aplicados anteriormente na Inglaterra para intervir na política francesa. Segundo o livro, teve por norma comprar consciências, recrutar informantes, pagar espiões, agir sob a opinião pública francesa para dividir os espíritos e manter uma maioria com a França havia feito na Inglaterra no século XVI, a franco-maçonaria. Faz a campanha para arruinar a maçonaria francesa e a sua economia na França. A franco-maçonaria, através da sua força na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos por George Washington e Franklin, destrói a economia francesa com facilidade, porque era preciso para arruinar a monarquia que estava ali na França. Começa a Revolução Republicana e os maçons implantam a República Francesa. Você para ter uma noção, faz um levantamento de quanta gente morreu por causa disso. Filho, para quem está assistindo esse DVD, só até aqui não dá para contar o número de mortos. Para essa sociedade secreta instituir o que ela queria, a república em cada país. Quantos estão com essa noção? Levante a mão, irmão. Dá para um cristão evangélico ser maçom? Debaixo de tanto sangue, de tanta guerra, debaixo de tanta revolução que eles criaram para estabelecer o poder.
para dominar. Até aqui para mim já era suficiente, mas talvez para você não seja. Eu não entrei no rito, na simbologia, eu não entrei ainda na parte mais comprometida. Só aqui já prova para você que está vendo esse DVD que nada justifica política e igreja, maçonaria e cristianismo. Sendo eles a revolução constatada na história mundial. Quanta gente que morreu para eles terem o poder, e os caras vêm falar para mim que eles são mocinhos, bonzinhos, cristãos. Revolução Americana. As 13 colônias inglesas se rebelam para conquistar novos direitos e foram separadas pela obra da maçonaria vermelha, proclamando a República dos Estados Unidos do Norte. 4 anos de guerra civil sangrenta entre ingleses e americanos. Sob o trabalho do maçom Benjamin Franklin, nasce a República Americana e, consequentemente, sua independência e formação pelo maçom George Washington, segundo página 66, 113 e 157 desse livro. Estados Unidos, o país mais maçônico do mundo, segundo a revista de edição especial, Maçonaria, seus segredos e suas influências, que está aqui na mesa também. Revolução Espanhola, anulando a esfarela, a América Espanhola em repúblicas. Revolução simultânea dos reinos de Portugal e Brasil, que levou em 1820 à separação do Reino Unido, segundo página 66. E a igreja vai fixando os países que ela teve autoria em instituir legislação, Estado, sociedade, cultura e ensinamento. No derradeiro quartel do século XVII, surge a Universidade de Coimbra, aonde muitos estudantes nascidos do Brasil, que também frequentavam universidades francesas, estavam influenciados por ideias políticas da maçonaria, página 79. Em 1772, a maçonaria estabelece na Universidade de Coimbra, quem já ouviu? Método de estudar de onde sairiam os estatutos dessa universidade, fermentados pelos ideais maçônicos e filiados à maçonaria, agiram na Nova Inglaterra e chegaram a proclamar o regime republicano nos Estados Unidos, tendo Thomas Jefferson, também maçom, como embaixador desse país. Intercâmbio maçônico entre Inglaterra e o Brasil. Estreita relação entre a Universidade Clube de Coimbra com a maçonaria inglesa e francesa, articulada por José Álvares Maciel, que por ordem fundou a loja maçônica de Ouro Preto, por intermédio do maçom Joaquim Silvério dos Reis. Para você que gosta muito de história, lindão. Enquanto Portugal, a maçonaria inglesa, criava lojas maçônicas, e como fez na França, usou os métodos e os elementos, agenciando portugueses maçons durante 2 séculos, e todas as revoluções religiosas, políticas e literárias de Portugal, a maioria dos chefes mais importantes pertencia à maçonaria. Página 119. Inconfidência Mineira. Quem já ouviu falar? 12 estudantes brasileiros da Universidade de Coimbra se comprometeram em reunião maçônica, só Deus, sob orientação da maçonaria inglesa e francesa, aqui no Brasil, empregar todos os esforços para alcançar a independência brasileira, independência maçônica. Surge a ideia da conspiração mineira, Inconfidência Mineira, chefiados pelos maçons, você que gosta de história, José Álvares Maciel, Francisco Paula Freire de Andrade, Álvares Maciel e entre outros, página 140 desse livro aqui. Sendo assim, os portugueses, maçons e inconfidentes mineiros,
estavam aliados aos mesmos princípios da franco-maçonaria, ou seja, França e Inglaterra, maçonaria, franco-maçonaria, dentro do olho do furacão da independência brasileira. Todos eram maçons nascidos no Brasil e Portugal. O mesmo fenômeno visto na Revolução Francesa, estratégia dominadora, está na cisma da Inconfidência de 1798 da Bahia, em Pernambuco, 1835, no Rio Grande do Sul, sem contar com os movimentos revolucionários da regência, todos com o mesmo fim, conseguir realizar as ideias da maçonaria em 1789, ao abolirem a monarquia para implantar a república, página 145 desse livro. Tiradentes e quase todos os conjurados eram maçons. A Inconfidência puramente maçônica, página 130, sob o pretexto Declaração dos Direitos dos Homens. Quem já ouviu essa expressão? A maçonaria gosta de falar isso, mas toda vez que ela fala de direitos humanos, por detrás o que ela quer? Estabelecer o poder. Tiradentes recebe ordem da maçonaria para assumir a responsabilidade do movimento e não desaparecer do seu dever de maçom comprometido. Tiradentes fala da bandeira da nova república, um triângulo de símbolo maçônico que vai aparecer aí, e a preocupação da maçonaria de estabelecer a república no Brasil, página 153 desse livro. Não sou eu que estou falando, filho. Tiradentes é acusado com seus companheiros de querer estabelecer uma república independente. Para a maçonaria, em reuniões secretas com o socorro de potências estrangeiras, Tiradentes obedece à ordem da maçonaria e da sua vida e de seus companheiros pelo sonho republicano da maçonaria no Brasil. Temos o herói das Américas. Em 1758, foi instituído o ensino laico no lugar do religioso, pela maçonaria de Ouro Preto. Em 1759, instituído a Academia de Letras ou Sociedade das Rosas. Quem já ouviu? Está aí, filho. Como máscara da maçonaria no Brasil, fundada pelo Visconde de Sabugosa, Vicente Rei do Estado do Brasil. Conjurações redigidas pela maçonaria, Grande Oriente, no Brasil, como movimentos emancipacionistas para a formação de uma república maçônica. Página 205 desse livro aqui. Balaiada, quem já ouviu? 1838 a 1841. Cabanagem, 1835. Cabanagem, 1835 a 1840. Sabatina, 1837 a 1838. Levante de Malês, 1835. Cabanada, 1832 a 1835. E Revolução da Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. São conjurações redigidas pela maçonaria. Conjuração mineira, conjuração baiana, conjuração pernambucana, conjuração gaúcha, conjuração carioca, Revolução Pernambucana. Os irmãos que aprenderam bastante história, está aí. São registros da história que aconteceram no Brasil, como adventos e eventos, que o livro da própria maçonaria coloca a maçonaria como principal articuladora e responsável de tudo isso que está aqui. Estamos em 1820 e a Revolução Liberal triunfa nas 13 colônias inglesas da América do Norte, na França, na Espanha, na América Espanhola e prestes a explodir na nação portuguesa. A maçonaria é este agente de revolução de todos os países. Esta sociedade secreta tem por esboço derrubar monarquias absolutistas, implantar nova ordem política, econômica, social. A maçonaria era um poder político que lutava contra o poder absoluto dos reis e do seu regime monárquico
absolutista e por isso rigorosamente foi proibida na época. A maçonaria não via outra forma de fazer triunfar seus princípios senão criando revoluções. Página 208 e 209 desse livro aqui. Evidente, a maçonaria deveria ser uma sociedade altamente secreta, rigorosamente proibida por aqueles que não comungavam com os seus objetivos políticos. Alguns assimilados pelo povo, Constituição, Pacto Social, vontade geral, direito natural e direito do homem, que são temas que a maçonaria usou para estabelecer revoluções do seu poder. A independência do Brasil seria consequência da Revolução Liberal promovida pela maçonaria no mundo. Estamos em 1821 e a maçonaria do Grande Oriente obriga Dom João a retransferir o seu lugar do governo do Rio de Janeiro para Lisboa. E a monarquia portuguesa está ameaçada, página 221. O rei está prisioneiro da maçonaria. Página 225 desse livro aqui. Dom João decide reinstalar seu governo em Lisboa. Diga ao povo que eu vou embora. Quem já ouviu isso? É lindo. Diga ao povo que eu vou embora. Está indo por quê? Está indo por quê, Joãozinho? Está indo porque a maçonaria está mandando ele embora. O rei e seus ministros sabiam que era a maçonaria que estava fazendo esta revolução. Página 259, para quem tem o conceito do que eu vou falar aqui, eu não quero te frustrar a tua ordem patriota, você que é brasileiro, verde e amarelo, não quero te frustrar. A fundação de Dom Pedro, nomeado regente do Reino do Brasil, em 1821, recebe o título de defensor perpétuo do Brasil, como maçom Rosa Cruz, e ostentador do 7º pau do rito moderno ou francês. Ele é elevado a 33º grau de grão-mestre, por obra exclusiva da maçonaria e de suas lojas como Comércio e Arte, segundo página 19 desse livro aqui. O cara era maçom. Entre o período do governo provisório e as cortes, a maçonaria é dividida politicamente. Os absolutistas, monarquistas, constitucionalistas, republicanos democráticos. A maçonaria procurava ocultar as suas atividades, não relacionando-as em atividades políticas de seus membros, com as respectivas lojas, com documentos, folhetos, proclamações e etc. A maçonaria ocultava também as características da maçonaria azul e vermelha, as suas divisões políticas, distinguindo por ordens, ritos, dominações, ideias políticas e forma de governo que pregam. Tinha algo em comum, a maçonaria e seus princípios fundamentais, aquilo que o pastor eu falei. Eles brigam entre eles, mas a prioridade é a ideia maçônica. Tinham algo em comum, a maçonaria. Tinham, por meio das sociedades maçônicas, agitações, invadiam a província, arrastavam uns aos outros, estados, vilas, capítulos e corporações, agitavam e protestavam. Nas sociedades, clubes, academias, ameaças, arengas, falsas notícias, panfletos, moções incendiárias, incitações ao assassínio, tudo se espalhava e repercutia, segundo página 259 desse livro. No Brasil, tudo isso já tinha acontecido pouco antes da partida de Dom João. A igreja entendeu? Eles não podem estar fazendo isso hoje aqui. Terrorismo mental, psicológico, como fizeram naquela época, na França, para dominar. Aqui no Brasil, os maçons se converteram. De lá para cá eles não são mais o mesmo. Em 1822 é fundado o Grande Oriente do Brasil, Maçonaria Vermelha, como instituição política e movimento de emancipação para uma primeira ordem republicana e estatal representada pelos primeiros templos. Entendeu? Primeiro templo, depois a República. Página 20 do Grande Oriente do Brasil, esse livro que está aqui. Com a influência da maçonaria internacional francesa e inglesa, a maçonaria brasileira passa a incitar a propaganda da independência do Brasil no Brasil por meio de uma batalha que não foi muito sangrenta como em outros países. Eles falam aqui. Lá fora,
nos demais eles precisaram matar. Aqui no Brasil não precisou. Independência do Brasil. A maçonaria planeja expulsar Dom Pedro I do Brasil, pois era um impedimento para a implantação da República Maçônica. Percebendo que Dom Pedro não sairia, líderes do movimento emancipador, como maçom José Clemente Pereira, Joaquim Gonçalves Ledo e Cônego Januário de Cunha Barbosa e outros, chefes da maçonaria vermelha do Rio de Janeiro, foi obrigado a concordar, fazendo discurso no dia do fico, aonde fez aquelas declarações. O trecho do discurso não foi escrito por Dom Pedro, foi escrito pela maçonaria. Por José Clemente Pereira, com o alvará de José Bonifácio, chefe da maçonaria azul aqui no Brasil. Dom Pedro toma as atitudes políticas sob pressão da maçonaria e recebe as suas ordens, segundo página 308. Regula os governos da província brasileira no dia 29 de setembro e restaura o primeiro decreto de número 124, o grito da independência, ou morte. Dado pelo príncipe regente nas margens do rio Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822, foi votada nas sessões do Grande Oriente do Brasil, 9 e 12 do mesmo mês, finalmente a posse do príncipe regente, como grão-mestre da maçonaria do Brasil, a proclamação do império e a aclamação como primeiro imperador constitucional do Brasil. Página 37 desse livro. Independência ou morte. Quem imaginava uma coisa dessa? Talvez os irmãos já devem ter escutado, mas aqui nós estamos provando. Não é os livros de conspiração, ficção, nada disso. Quando esse indivíduo, esse grão-mestre da maçonaria chamado Dom Pedro, ele vai para as margens do rio Ipiranga proclamar a primeira república brasileira, ele vai a mando da maçonaria, com um discurso escrito pela maçonaria. Você está me ouvindo? Isso é fato. Primeiro imperador constitucional do Brasil. Eu não sei o que você aprendeu na tua escola, filho, mas isso daqui é o que a história não fala. Abolicionismo, de 1861 a 1870. Em 1833, o Grande Oriente do Brasil faz campanha abolicionista de escravos e financia as despesas para as cartas da alforria. Quem lembra? Página 85. Para agitações de opinião pública, com a ajuda do maçom e jornalista Evaristo Ferreira da Veiga e da sua fundação Jornal Aurora Fluminense. O mesmo escreveu vários hinos patriotas, como a letra do hino da independência brasileira. Vamos lá! Ouvindo de Piranga margens plácidas. Quantos já colocaram a mão no coração? Em honra ao Brasil? Até o hino nacional, a maçonaria quem idealizou. Como música de Dom Pedro I, no terreno político e social, os maçons incrementavam a ação no movimento abolicionista a nível mundial, principalmente na Inglaterra e França. O pedido da libertação total ao governo brasileiro saiu em 1850, por parte da maçonaria, Grão Oriente do Brasil, da França como movimento republicano no Brasil. Rui Barbosa, maçom da Loja América e da Ordem Oriente dos Beneditos, lança um projeto de abolição em 4 de abril de 1870, ao qual viria a ser lei obrigatória para toda a maçonaria no Brasil. Esse artigo veio a ser doado à casa de Rui Barbosa. Quem já ouviu Rui Barbosa? Então se converteu? Regência provisória. Em 1831, é instituído por membros da obediência do Grande Oriente do Brasil a regente provisória, composta por maçons Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Marquês de Caravelas, Senador Nicolau de Campos Vergueiro, José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Em março de 1871, toma posse
Visconde de Rio Branco e Manuel José de Freitas, ambos maçons grão-mestres do Oriente. A gestão de Rio Branco, à frente do gabinete, leva a cabo a reforma judiciária e se implementa o habeas corpus. Quem já ouviu? É deles. Instituído a fiança provisória, primeiro recenseamento do Brasil, regulação de registro civil, reorganização da antiga escola militar como escola politécnica. Os irmãos entenderam aqui o habeas corpus? Vocês entenderam? Eles estão legislando aqui. O que é hoje aqui foi feito por eles lá atrás. Isso aqui é Constituição. A maçonaria aqui está se constituindo comprovadamente como poder executivo, legislativo, judiciário e militar. Golpe branco. Com a morte de Dom Pedro I e a renúncia de Feijó, conservadores chegam ao governo por Araújo Lima e a nação é levada ao golpe branco, e que antecipou a maioria de Dom Pedro II em 23 de julho de 1840. E este movimento contou com a ação política decisiva e majoritária da maçonaria. Página 92 desse livro aqui. Guerra das Farroupilhas, Guerra dos Farrapos. Em 1835, inicia essa guerra por movimento liderado por maçons, Bento Gonçalves da Silva, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, por disputa de poder entre liberais e conservadores da maçonaria. Em 1º de janeiro de 1842, era desenvolvida a Câmara dos Deputados, ocasionado pela Revolução Armadas em Minas e São Paulo, lideradas pelos maçons, Padre Feijó, senador Vergueiro, tendo como delator desta rebelião e restaurador da ordem, outro maçom e ministro, José Clemente Pereira. Você que gosta de estar sentado na Câmara dos Deputados para falar qualquer coisa, tá aqui. Ninguém entra lá, ninguém senta lá sem a alvará deles. Eles são os criadores, os formadores. A gente está entendendo aqui? Eles estão por trás de tudo, meus irmãos. Só cego que não quer enxergar, que não vê. Constituição de 1852. Seção Carta Magna. Você tem uma Carta Magna? Por direito da Constituição? Foi a maçonaria que te deu. Lei Eusébio de Queiroz, lei que extinguia o tráfico de escravo. Eusébio de Queiroz, Coutinho da Câmara, político, ministro e maçom do 33º grau do Grande Oriente do Brasil. Está aqui, página 115. Joaquim Saldanha Marinho, advogado político, líder republicano e 34º presidente da província de São Paulo, 3 de dezembro de 1870, com larga influência maçônica e redigido pelo maçom Quintino Bocaiúva, redigiram uma obra que propunha a divisão entre a igreja e o Estado. Fim do Império e início da República sob a vista da era militar. A campanha republicana de 1883 e 1889, incrementada pela questão militar, causando um sério atrito entre maçons, divisão liberal e conservadores, que levou o levante do golpe militar de 1889, guerra de poder entre eles, pela implementação do regime republicano sob a liderança dos maçons Benjamin Constante Botelho de Magalhães, Partido Liberal e responsável pelas ideias da inscrição, ordem e progresso. E Manuel Deodoro da Fonseca, página 147 desse livro, Grande Oriente do Brasil, que põe o fim à soberania de Dom Pedro II, novamente eles. Ordem e progresso. Quem já leu? Diz amém, irmão! Amém. Só para ver se você está acordado aí. Proclamação da República sob a liderança de Marechal Deodoro no dia 15 de novembro de 1889. Benjamin Constante Botelho de Magalhães, pai da República e maçom, desenvolveu uma parte de revoluções e atividades militares com a atuação de muitos maçons, lojas e clubes republicanos de inspiração maçônica, destacando-se Quintino Bocaiúva, grão-mestre e fundador do jornal A República, Campos Salles, futuro presidente da República,
Prudente de Moraes, primeiro presidente civil da República, Silva Jardim, Rangel Pestana, Francisco Glicério, Américo de Campos, Pedro de Toledo, Américo Brasiliense, Ubaldino do Amaral, Aristides, Lobo, Bernardinho de Campos e outros, página 146 do Grande Oriente. Iniciativa maçônica a intervir no terceiro reinado, apresentando a Câmara Municipal de São Borja, em 31 de outubro de 1887, propondo uma Assembleia Geral, a intervenção na sucessão de reinado, uma senhora obcecada por uma educação jesuíta e casada com um príncipe estrangeiro. Dona Princesa Isabel ficaria condicionada ao respeito e tolerância à maçonaria e obediência total do Grande Oriente do Brasil. Preparado em segredo nos meios militares e nas rodas republicanas com grande número de maçons, o levante que deveria acontecer no dia 20 de novembro de 1889, dia 10 havia sido decidida a queda do Império em uma reunião na casa de Benjamin Constant, ao qual estiveram presentes Francisco Glicério, Campos Salles e todos os maçons. É implantada a República e Deodoro assume o poder. República Velha, Primeira República, estabelecido como governo provisório, chefiado por Marechal Deodoro da Fonseca, no qual todos os membros do ministério empossados no dia 15 de novembro eram maçons. Durante o governo provisório, foi decretada a separação entre igreja e Estado, foi concedida a nacionalidade brasileira a todos os imigrantes residentes no Brasil, foram nomeados governadores para as províncias que se transformaram em estados, eleitos pela maçonaria para desenvolver cargos na República, sendo todos maçons, página 149, 310 do livro do Grande Oriente do Brasil. Chefe do governo, Marechal Deodoro da Fonseca. Ministro do Interior, Aristides Lobo. Ministro da Justiça, Campos Salles. Ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ministro das Relações Exteriores, Quintino Bocaiúva. Ministro da Marinha, Eduardo Vanderlock. Acredito que é essa expressão. Ministro da Agricultura, Demétrio Ribeiro. A Primeira República, conhecida como governo provisório, foi eleito pela maçonaria. A igreja tem alguma dúvida? A igreja tem alguma dúvida? Eu também não. Está muito bom. Maçons sinceros. Maçons sinceros. Ajudou bastante esse DVD. Contribuíram pra caramba. Ministro de Guerra, Benjamin Constant. Todos os poderes. Legislação, Judiciário, Constituição, Militar. São eles. Aonde você vai, eles estão. Aonde você entra, eles estão. Adventos da maçonaria, Grande Oriente do Brasil, símbolos da República, Lei da Imprensa, Constituição de 1891, legitimação e conciliação da República, Governo Deodoro da Fonseca, Governo institucional de Floriano Peixoto, República Oligárquica e Café com Leite e a República dos Estados. Revoltas messiânicas, revoluções e movimentos políticos de 1889 a 1917. Constituição de Lauro Sodré e a eleição presidencial. Economia, política portuária para exportação e importação. Exploração de riquezas minerais. Foram eles que também assumiram como líderes desse advento. Guerra entre fracos e fortes, aonde não há partidos e ideologias, mas disputa de poder, até que a maçonaria não seja prejudicada no seu plano, eles brigam entre si. Brasil na Primeira Guerra Mundial. Conflitos de interesse entre setores nacionalistas, tendo como articulador decisivo da participação do Brasil nessa guerra, o almirante veríssimo José da Costa, grão-mestre. Rui Barbosa, grão-mestre. E Nilo Peçanha, grão-mestre, o qual proclamou a causa aliada, página 189 do Grande Oriente do Brasil. O Brasil foi para a guerra, na Primeira Guerra Mundial, porque eles mandaram. Brasil na Segunda Guerra Mundial, conflitos de interesse entre setores nacionalistas, briga entre eles. Decisão de aliança entre o Brasil, Estados Unidos, França e países de eixo como objetivo
acordo secreto de união ao Papa, a fim de levantar uma frente democrática católica maçônica contra o nazismo de Hitler. Mas eu quero fazer uma observação aqui. O autor Castan, em seu livro Holocausto Judeu e Alemão, Holocausto Judeu ou Alemão, nos bastidores da mentira do século, na edição de 1987, ele apresenta uma versão diferente da versão oficial americana. O autor expõe fotos nitidamente adulteradas de campos de concentração, além de confrontar dados e notícias sobre os mesmos, criando dúvidas sobre as verdades enraizadas na história ocidental sobre a Segunda Guerra Mundial e a eliminação de judeus. Em seus vários livros, ele revela ao público brasileiro a falsidade e as mentiras da propaganda judaica sobre o Holocausto e denuncia claramente a inconsistência e o cinismo das testemunhas oculares de câmara de gás nazista, a mentira e a cabala judeu-sionista como símbolos de uma serpente enredada, em três palavras: judaísmo, maçonaria e bolchevismo. Aventuras da História, página 70, que está aqui nessa mesa, vai aparecer para você aí. Símbolos comunistas, judaicos e maçônicos, que ele chama farinha do mesmo saco. Deixa eu explicar para a igreja aqui. Segundo eles, essas fontes, as duas guerras que aconteceram, todas elas foram articuladas pela maçonaria. E Hitler, o nazismo e todo aquele acontecimento envolvendo os judeus e o Holocausto foram arquitetados exatamente para gerar pretextos futuros da maçonaria se fortalecer ainda mais. E nesse caso, a maçonaria judaica. Ele acusa os judeus de terem assassinado ou permitido que próprios judeus de sua nacionalidade fossem sacrificados para dar argumentos ao judaísmo de se fortalecer como maçonaria mais importante e mais poderosa do mundo. Acusam que as fotos são forjadas. Colocam Hitler como bode expiatório da maçonaria. Falam que na Alemanha não há lojas maçônicas porque a loja maçônica lá é a Igreja Católica. Toda essa aparência que tem do catolicismo contra a maçonaria é pura fachada. Porque o que na verdade eles não querem é perder o poder. Porque eles também são maçons, se você leu aqui. Tudo isso é uma pura fachada para criar caminhos para a maçonaria se estabelecer ainda mais de maneira forte. E agora, sendo delatado aqui como o judaísmo, os judeus como líder mundial, como maçonaria mais importante e mais poderosa do mundo. Para você que tinha a noção de que a Segunda Guerra Mundial foi articulada, ou diríamos, tudo aquele acontecimento trágico, foi articulado pelo idealismo de um homem só, Hitler, segundo eles aqui, essa versão está errada. Ele foi um segundo Tiradentes, traído pela sua própria irmandade, teve que dar um tiro no pé e assumir a culpa. Até aqui, a maçonaria está constituída como força soberana, política social, tomada a política, neste caso em seus mais elevados sentidos, página 169 desse livro Grande Oriente do Brasil. Eles falam aqui: presidentes maçons, 14 chefes de Estado brasileiros da República foram maçons. Entre 1891 a 1930, 8 os confirmam que foram maçons. Livro, revista Aventuras na História, abril, página 64 e 65. Eles assumem que até 1930, eles foram o poder no mundo. Agora eu faço a pergunta para essa igreja: então os bonitão deixaram tudo que eles conquistaram e entregaram na mão do povo para constituir uma república democrática? A igreja acredita nisso? Que de lá para cá eles não são mais o que foram até 1930?
nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, Portugal, Argentina, Itália, Brasil, largaram, deixaram tudo para estabelecer um Estado democrático onde a prioridade é o povo. Você vai acreditar nisso? Eu não. Segundo a notificação da História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, página 145 a 146, ele diz o seguinte: vimos até agora todos os meios postos em prática pela maçonaria no Brasil, a fim de se apoderar da riqueza e de ter aquela pecúnia, nervos nas guerras, a quem se referia Rabeliais, acumulação de fortuna, assalto às fortunas públicas e particulares, monopólio do pau-brasil, especulação sobre os açúcares, tráfico negreiro, a pirataria, a conquista, as companhias de comércio e navegação, assambarcamento de gêneros, o estanco de produtos, desapropriação forçada de minas, o contrato de diamantes, contrabando, possuidora dos meios pecuniários, a força do ouro e, por fim, ataca o segundo setor, o Estado. Por meio das sociedades secretas, tem por ambição e astúcia de conquistar o mundo, o domínio universal. A mais importante de todas as sociedades secretas é, sem dúvida, a maçonaria. Seu verdadeiro papel é investigar e dar curso às ordens recebidas, fazer adeptos, realizar propagandas, às vezes sutis, de ideias, e enfim procurar estabelecer a força na grande massa do povo. Para isso envenenam com ideias liberais e filantrópicas, verdadeiras utopias na maior parte dos casos, destruidora dos lineamentos sociais e geradora dos ódios. Com tais ideologias, esse governo oculto pretende dominar o mundo. O segredo maçônico disfarça o poder oculto internacional, o que por meio dele vai procurando em todos os organismos governamentais e sociais as divisões de quem deve resultar todas as suas fraquezas. Segunda versão, História Secreta de Gustavo Barroso, toda a riqueza que circulou aqui nesse país e nos demais foi para aparelhar o Estado chamado maçonaria. O Estado que financia a maçonaria. Toda esta trajetória histórica que você leu aqui, que te cansou e me cansou também, é importante você ter essa visão. A maçonaria nos dias de hoje. Quem é a República, quem é o Estado, quem são as leis, quem são as constituições, quem as idealizou, quem a julga, quem a executa, quem a representa. É importante você que está me ouvindo aqui agora, ter esse conceito formado. Não tem nenhum idiota falando aqui. Se eu sou idiota, eles também são. E tudo isso daqui é uma porcaria, quem está com a verdade é você. Mas se esses homens aqui estão falando a verdade e assumindo como maçons que a maçonaria é a república de todos os países desse mundo, então sinceramente o idiota é você. Até aqui ela é sangrenta, assassina, dominadora, e a única coisa que ela deu para esse mundo foi a sensação da democracia. Uma democracia que não existe, que é falsa, que é aparente. Abre o teu olho, enxerga, porque o objetivo desse DVD é colocar a maçonaria dentro da política mundial e o Estado dentro da igreja. Maçonaria moderna, agora ela deixa de ser primitiva, deixa de ser especulativa e operativa e passa a ter o perfil moderno como pastor. Eu disse a todos que ela se enquadrava em 4 épocas em desenvolvimento. Era Vargas e decadência da República Velha e a Revolução de 1930, entre a era do governo constitucionalista. Período populista, República Nova ou República de 1946.
a deposição do presidente constitucional Washington Luiz e a entrega do poder a Vargas, que governaria durante 15 anos, primeiro como chefe do governo provisório e depois como presidente constitucional, e finalmente como ditador absoluto até a sua deposição, em 1945. O golpe de 1930 e a ascensão de Vargas ao poder teria grande repercussão na maçonaria brasileira, proporcionando-lhe um período de estagnação e até de involução, do qual custou a se recuperar. Revolução Constitucionalista de 1932, o qual teve como apoio maçons Borges Medeiros, João Neves de Fontoura, Mário da Veiga Abreu, Arthur Bernardes. Reunião preparatória deste movimento foram feitas na sede do jornal O Estado de São Paulo, fundado em 1875. Gosta de ver a Folha? A Folha também é maçônica, que está sendo citada aqui, lindão. Com ideias republicanas, pelo maçom Américo de Campos e Francisco Rangel Pestana, Júlio de Mesquita e Júlio de Mesquita Filho. Participaram de outras reuniões jornalistas e maçons Paulo Duarte, Cesário Coimbra, Joaquim Celidônio dos Reis, Aureliano Leite e Joaquim Sampaio Vidal. O estopim desta revolução teve início 23 de maio de 1932, segundo as páginas do Grande Oriente do Brasil, página 225. Aliás, 203. Em virtude das leis federais, redigidas no período Era Vargas, Estado Novo, foi fechada todas as lojas da maçonaria. Problemas econômicos, devido ao governo verticalista, ficando somente no Distrito Federal, capital da República dos Estados Unidos do Brasil, maçonicamente considerada como poder central. Página 225 do Grande Oriente do Brasil. No dia 24 de agosto, Vargas se suicida, com um tiro no coração, com alegações de não poder conter-se a crise, sendo eleito Juscelino Kubitschek e como vice João Goulart, ambos maçons. Então quer dizer, os caras falam que 1930, eles entregam a República para o Brasil para demais nações, os bonzinhos, e a maçonaria continua no governo. Eu quero fazer aqui uma questão aqui com a igreja. Na história, Vargas se suicidou, mas aqui mataram ele. A loja da maçonaria nessa época se sentiu prejudicada. Por quê? Porque as riquezas não estavam sendo transferidas para a maçonaria como era antes. E começou a fechar a loja. Só ficou em Brasília. Todo mundo ficou descontente com Vargas. Daí entra o que nós citamos no DVD Desmascarando o Anticristo. Que Vargas, ele não tinha a visão internacional, ele era, diríamos, nacionalista. Por isso que falam que ele era verticalista. Porque ele não aceitava, diríamos o seguinte, repartir o poder e as riquezas, etc., etc., com maçons de demais nações. Os franceses, os ingleses. Então aqui se fecha o quadro daquilo que aqueles dois jornalistas disseram, que ele foi assassinado. Para o Brasil ele foi, na verdade, um suicida, mas aqui ele foi morto porque todo mundo que entra na frente deles, eles desaparecem. Eu acho só uma coisa estranha, eles dão um tiro no coração porque eles se sentem incapazes de resolver o problema político do país, e ao mesmo tempo eles fazem questão de mostrar o desconforto da maçonaria, de ver todas as suas lojas sendo fechadas por causa da visão política desse homem. Então, para você que está vendo esse DVD, não mexe com o maçom. Filho, não mexe com ele. Lá atrás eles fizeram a revolução, mataram um monte de gente. Aqui não diz que são autores, mas deixam aqui um desconforto em relação ao senhor Vargas. Era Jânio. Eu bebo porque é líquido. 1961 a 1970, inicia-se a posse de Jânio Quadros como presidente da República. Coitadinho, não ficou nem um pouquinho. Sendo ele maçom, iniciado nas lojas Libertas em São Paulo, outro,
Como presidente, reformulou política independente internacional, e o reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética e solidariedades com o povo cubano, como Ernesto, o Che Guevara, que participava da Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro em 1959. A queda de Jânio é resultante da força da maçonaria republicana e conservadora. Deixa-me fazer outra gesticulação. Página 237. Jânio renuncia ao cargo ou morre com ele. Porque a maçonaria ficou em desconfortos com a visão política desse homem. Eu lembro que Jânio fez assim: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Quando você lembrar que ele disse isso, é da maçonaria que ele está falando. Grande Oriente do Brasil em destaque. Constituição de 1946, que assegura João Goulart a posse como sistema presidencial. Crescem as agitações devido Goulart propor várias reformas de base agrária, fiscal, política, universitária, que levou, olha de novo, a maçonaria a fúrias e divisões. No dia 31 de março, irrompia o movimento político-militar, queria depor Goulart. Quem manda Goulart para fora? Ocasionando sua fuga para o exterior. Cita o livro aqui, que nesta época Fidel Castro havia pagado um caminhão de dinheiro a Goulart para implementar o socialismo no Brasil. Dia 15 de abril, é eleito pelo Congresso como presidente da República Humberto de Alencar Castelo Branco, maçom. Só para falar do caminhão de dinheiro aqui que o pastor falei aqui no livro, Goulart não foi honesto com Fidel. Gastou todo o dinheiro. E a questão aqui é a seguinte: o que ele não conseguiu fazer com esse, fez com Lula. Sim ou não? Chama nós de burro. E em caixa de uísque. Mandou para cá o dólar cubano, o charutão também. Dia 27 de abril de 1967, decreto número 2004, de 7 de julho, abertura da Delegacia Estadual do Rio de Janeiro. Quem abriu foi eles. Quer ir lá participar? Um ponto turístico carioca. 10 de outubro, nos termos do artigo 132 da nova Constituição, a instalação do Supremo Tribunal Eleitoral, foi eles. Tendo sido convidado o ministro Jurandir Ferreira como primeiro presidente. Era ministro do Supremo Tribunal de Justiça maçônica. Dia 28 de janeiro de 1968, eram eleitos para sucedê-lo Álvaro Palmeira como grão-mestre, Moacir Alberques Dinamarco, tendo como adjunto Osmani Vieira de Rezende, aos quais seriam proclamados no Grande Oriente do Brasil pelo Supremo Tribunal Eleitoral, como um órgão público que poderia utilizar suas instalações e serviço para eleger a liderança da maçonaria na República Brasileira. A igreja entendeu? Quem instituiu o supremo poder eleitoral? A maçonaria. E quem elege presidente nesse país? O voto democrático? Nós somos crentes, mas não somos burros, filho. É que nem a Câmara de Deputados. Só entra lá quem é deles. É que nem o poder, os poderes. Só entra lá quem é deles. A campanha, o poder da campanha. Só ganha quem eles querem. Quem eles não querem, eles varrem. Eles tiram. Eles dão um jeitinho. Esses presidentes que não caem do poder, não caem porque eles não querem que caia. Assembleia Federal Legislativa, página 247 que eu estou falando aqui. O que tem a ver com isso? Concederia a instalação do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro no dia 25 de julho de 1970, com a presença de todos os oficiais, página 254. Afastar a liderança maçônica das funções como um ato de punição disciplinar, sessão no dia 14 de janeiro de 1978, página 271, eles usando as instalações dos poderes
para exercer o Estado maçônico. Eles estão assumindo no livro aqui que eles usam as instalações dos poderes lá em Brasília, e aqui nesse caso era no Rio de Janeiro, para decidir as suas disciplinas. Você está olhando para o Estado e achando que quem está lá é o povo que elegeu, mas na verdade são eles. Entrar com o processo de reintegração de posse, 11 de maio de 1978, página 272, que são acontecimentos que eles decidem e falam para o Estado executar. A República como fachada para esconder as lojas federativas e os três poderes na função de fazer a maçonaria e seus agentes governarem esse país. A instalação do Grande Oriente em Brasília, podendo usufruir de toda a máquina da obediência pública, inclusive de uma mútua maçônica em moldes modernos, tendo como presidente da República, na época, João Baptista de Oliveira Figueiredo, página 273, eles estão falando, Senado. Você acha que eles estão viajando para os países e para o Brasil para defender o povo e defender a pátria, mas eles estão usando o recurso do Estado e do povo para fazer os ideais da maçonaria serem implementados no mundo. E os caras ainda estão em dúvida. Se a política na igreja é uma coisa comprometida, se é algo que compromete a vida cristã. Parece brincadeira uma coisa dessa, filho. Pensa aí. Pensa, pelo amor de Deus. Ditadura militar. Quinta República. Através do golpe militar de 64, instala-se um regime militar sob a tutela de Castelo Branco. Posteriormente, presidenciáveis como Costa e Silva, Médici, Geisiel e Figueiredo deram continuidade ao sistema político em 1985. É importante salientar que a junta militar em questão, todos eram maçons. Quem já ouviu falar da ditadura? Levanta a mão. Eles não falam contra? Mas todos eram maçons. E o poder militar era um deles. Quem é a ditadura? Pensa aí, irmão. Mas o que acontece? Na hora de assumir a culpa, eles não assumem. O que eles fazem? Fala para o Tiradentes: filho, dá teu corpo para ser esquartejado, por amor à ordem. Essa é a questão que fica bem clara aqui. Se toda a junta da ditadura era maçônica, quem está por detrás da ditadura? Que veio para cima da igreja evangélica, que fez pressão no cristianismo, que igrejas tinham que pedir licença para entrar no Brasil e fazer acordos com a maçonaria, como a Assembleia de Deus, Metodista. Adventos maçônicos, neste período, ditadura militar. Em outubro de 1983, o grão-mestre-geral lançava um manifesto de intervenção política ao povo e à pátria, sobre a ação maçônica e programa de atividades idealizados em pró aos altos destinos do país. O que atraiu a maior atenção das autoridades na página 279 desse livro. Pleito direto que envolveu diversos candidatos. Muitos maçons do Grande Oriente do Brasil colocaram-se na linha de frente na campanha eleitoral, fazendo com que os grãos-mestres estaduais reunidos em Campo Grande e Mato Grosso, com a presença do grão-mestre-geral, lançassem um manifesto que seria difundido em todas as jurisdições estaduais e publicado no boletim 33/34-89 do Grande Oriente do Brasil. Realizadas as eleições em primeiro turno, o pleito em 2 turnos fora aprovado pela Constituição brasileira, novamente eles presentes nas decisões desse país. Eleições diretas, quem já ouviu, levanta a mão. Emenda constitucional apresentada pela maçonaria à Câmara Federal, instituído o voto do povo para eleger presidente para a República, tendo a maçonaria na linha da frente para a campanha. Página 286. Sai Tranquedo Neves e entra Sarney.
Observação: é necessário um estudo aprofundado para constatar como a maçonaria estava estruturada por detrás no golpe de 1964, no governo militar posteriormente instalado, pois a leitura existente sobre o assunto é escassa e explicitamente possuidora de vários espaços em branco. Quem apagou foi ela. Segundo o livro aqui, da página 108 a 113, o grão-mestre da época apoiando o verticalismo político pós-golpe. Nesta época se comprava fraudes eleitorais envolvendo José Menezes Júnior, grão-mestre estadual, a instalação de uma delegacia estadual no Rio de Janeiro e um grêmio de radialistas para serviço da maçonaria dentro do Superior Tribunal Eleitoral, a fim de articular eleições presidenciais, segundo o Grande Oriente do Brasil, como colaboradores da ditadura militar. São eles que estão falando, não sou eu. Então, todo esse período de verticalismo político, aqui nesse país, a igreja tem que chegar na seguinte conclusão: então, pastor, o que eles ganharam com a ditadura militar? Força. E a estratégia de dar futuramente para a sociedade uma mudança de ciclo. Sai a era da ditadura e entra a democracia. Mas a maçonaria fica. Nova República, Sexta República. Inicia-se o exercício de José Sarney, tendo como continuidade, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff. Até Dilma Rousseff, eles assumem parceria. Dia 24 de janeiro de 1985, no âmbito da maçonaria do Grande Oriente do Brasil, é nomeada uma comissão para elaborar projetos de ação maçônica juvenil. Agora você vai ficar de queixo caído. No início de 1986, o governo federal implanta o Plano Cruzado, o plano que ferrou todo mundo. Em exercício estava Sarney, bloqueando a principal fonte de recurso do Grande Oriente do Brasil e a construção da sua linda sede. A maçonaria se sente ameaçada. Página 282. Fernando Collor de Mello é eleito como presidente do Brasil. Nessa ocasião, Collor e seu futuro ministro manifestaram seu respeito à maçonaria e acolheram as observações do Grande Oriente do Brasil quanto às questões políticas e sociais. Página 287. Segue o presidente Collor e o Grande Oriente do Brasil com as metas traçadas de ação pró-maçonaria cultural e juvenil. Página 305. Tendo como idealizador o venerável mestre deputado Adilson do Amaral. Collor implanta o modelo econômico radical que bloqueava o sistema financeiro desse país, o Plano Collor, e a maçonaria solta um relatório de desconforto de novo. E total indignação. A maçonaria se sente ameaçada de novo. Página 288. Passa a utilizar a ação paramaçônica juvenil, com 140 núcleos funcionando em todo o Brasil, 3.500 afiliados de ambos os sexos, com plano estratégico, junto com o esforço desenvolvido pelo Plano Central, Maçonaria do Distrito Federal, para influir nas grandes decisões políticas sociais da nação. Dia 29 de setembro, o impedimento de Collor sai. É votado pelos deputados e senadores, pois suscitara manifestações populares, os caras pintadas, com partidos políticos e meios de comunicação incentivando uma conflagração popular. A maçonaria faz convocações e manifestos de intervenção, reunidos em Brasília, preocupados com o destino da maçonaria brasileira, convocando o povo maçônico a participar efetivamente do processo constitucional do país, que põe em ameaça o poder do Grande Oriente do Brasil, aqui nesse país. Quem são os caras pintadas? Vocês lembravam? Vocês lembram?
O que a televisão falou para você? Que eles eram o quê? Simples jovens em busca da liberdade. Aqui, afiliados do Demolai. Ação maçônica juvenil. Todos eles foram para as ruas. Sabe aquela cena de multidão que você vê na história desse país? Filhos de maçons, orientados pela maçonaria para fazer o que eles gostam de fazer, revolução, quando a maçonaria se sente ameaçada. De novo. E o povo achando que tudo isso é lindo, maravilhoso. É história, isso é história brasileira. Não, filho, é os caras. Eles estão à solta. 4 de dezembro se inaugura a sede do Grande Oriente do Brasil, em Brasília, com as seguintes alegações. Esta instituição cabe uma responsabilidade ainda maior. Reivindicação do poder estatal. O Grande Oriente do Brasil tem de falar com quem tem autoridade. Página 307. O Grande Oriente do Brasil planta de maneira indelével suas raízes na capital da República do Brasil, com sua sede em seu templo físico. Tem assim o Grande Oriente do Brasil condições plenas de ter voz ativa e confiável nos meios políticos brasileiros, com obediência nacional, escutado como era antes no passado, não muito diferente. Página 309. A maçonaria do Grande Oriente do Brasil, com fundação institucional para dar ação à independência do Brasil, na causa abolicionista, movimento republicano, República Velha, redemocratização do país e na política brasileira e nas suas constituições. Página 372. Confirma que a Grande Oriente do Brasil, organização maçônica, está distribuída nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, com poderes de indicação de ministros. Página 412. Consolidação do Código Civil, página 455. Aqui eles assumem, com forma de defender os interesses maçônicos, concordar em tornar o Grande Oriente do Brasil uma Assembleia Constituinte. A solução pronto aprovada foi remetida ao Congresso Nacional. Ao arremate final é colocado nas mãos dos líderes do governo do Congresso Nacional. E no apagar das luzes do ano legislativo, alterações propostas pelo Grande Oriente e aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Cópia da alteração está aqui, página 467. O que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte, que até hoje, quando os parlamentares fecham a casa, o Senado fecha, as luzes apagam, a maçonaria se reúne para saber o que é melhor para eles, para estabelecer, por detrás do Estado, o que eles querem. Eles estão falando aqui que eles são os poderes, que nada nesse país e em outros acontece se eles não quiserem. Documento importante do Grande Oriente do Brasil, de análise da situação do país do dia 5/8/1992, enviando às diversas autoridades da República e dos Estados brasileiros, situando a posição do Grande Oriente do Brasil diante dos graves acontecimentos do movimento histórico nacional. Está registrado aqui na página 300. Parágrafo 15º sugere que o poder central articule com os grandes orientes estaduais e outras potências maçônicas regulares, objetivando reuniões entre os irmãos, cunhadas, sobrinhos, etc., que exerçam cargos eletivos para melhor participação da maçonaria na visão ou na vida política nacional. Tem um presentinho para vocês aqui. Matéria do Diário do Comércio do dia 1/10/2005 fala sobre a maçonaria e eles dizem aqui: o número da maçonaria no Brasil, 56 deputados, 8 senadores, e ao que se sabe, outros ocultos. 2 candidatos à presidência da Câmara, deputados Michel Temer, PMDB, e Francisco Dornelles, PPP, São Paulo. Foi responsável por colocar no poder pelo menos 13 presidentes da República, eles falam aqui. Diário do Comércio, relatando a mesma coisa que esses livros estão dizendo aqui. O último teria sido Jânio Quadros, segundo eles, e inúmeros vice-presidentes e presidentes na Câmara. Eram maçons o vereador Ana Garibe,
e o ex-governador Wes Quercia. E uma coisa importante aqui, ó. Desvio de verbas públicas para a maçonaria. Segundo o CNJ, o desembargador José Ferreira Leite, presidente do TJMT, entre 2003 e 2005, determinou o pagamento de créditos em atraso a magistrados. O dinheiro era repassado para quitar a dívida de 1,074 milhão acumulada pela Cooperativa de Crédito da Loja Maçônica Grande Oriente, também presidida por Ferreira Leite. Foi descoberto que o Estado lá transferia recursos para a maçonaria. E aqui, isso vem lá desde os primórdios, porque o Estado financia eles, e estes circulam pelo mundo como se fossem chefes dos estados, mas eles vão como ordem maçônica. O Estado é financiador da maçonaria. Dá uma salva de palmas para Jesus. Hoje, a maçonaria é a era unificada. A era unificada representa a nova ordem mundial. E em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, disse a você o que motiva o pretexto, tendo como cabeça Japão, Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, é fundada oficialmente a ONU. Estas 5 nações são as que até hoje compõem o Conselho de Segurança e têm o poder de veto para permitir ou não uma ação militar em qualquer região do planeta. Possui mais de 130 agências, comissões, subcomissões, delegacias, inspetorias, etc., das quais conhecemos uma parte muito pequena, citadas no nosso DVD aqui. Em 1973, por iniciativa dos Estados Unidos, é feita a primeira junção histórica dos 7 países mais industrializados e desenvolvidos economicamente no mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. As reuniões servem para discutir aspectos políticos e econômicos que têm como origem estratégias definidas pela ONU. Por determinação dessa ordem, se instituiu as 10 supranações, reestruturações de um novo sistema de governo mundial, ou sistema único econômico, que é o bloco, que para nós aqui no Brasil é o Mercosul. Observação minha e dessa igreja, que no texto de Apocalipse 13 se concretiza o governo da besta e a ordem mundial. Essa junção, ou essa era de unificação, é aonde a maçonaria, na verdade, moderna, ela realiza o seu sonho. E eu quero ler aqui: G7 mais 10 blocos e mais ONU representa literalmente o governo dinástico da maçonaria, a resultante de toda a estratégia de desenvolvimento revolucionário que nós ouvimos aqui, hierarquia da qual os níveis mais elevados do poder central da pirâmide satânica, que aproveita dos mais baixos escalões, elegerá um presidente para exercer liderança sobre esta cúpula, a qual reconhecemos como a besta da revelação, pelas cartas que Jesus deu a João em Apocalipse 13. Está claro para a igreja? Quem é a maçonaria moderna? Está aqui. Quem é a franco-maçonaria? Está aqui. A estrutura política dela é essa. E o sonho dela, de tudo que a gente ouviu, era chegar um dia e poder ter, atrás da fachada, república, tudo isso em operação e movimentação, para futuramente ser uma ordem só. Tratados mútuos de reconhecimento. Grande Oriente do Brasil reconhece a CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, maçonaria pura na Igreja Católica. LBV, página 386 e página 414. Família Saad, Bandeirantes, no canal da Copa. O tataravô foi grão-mestre. Gosta da Bandeirantes? E vai aparecer para você aí as fotos dos representantes públicos desse país aqui, inclusive no judiciário, aparecendo em conferências e reuniões com grãos-mestres do Grande Oriente do Brasil, aonde chegamos aqui na nossa conclusão.
Vou falar pautadamente o que nós concluímos aqui. A história das civilizações não pode ser escrita sem a maçonaria. A maçonaria das revoluções sangrentas, das consolidações republicanas, das rebeliões assassinas, das conspirações e opressões sociais, do golpe de Estado, o princípio do governo dinástico, as guerras que são a base da sua supremacia e de seus conselhos secretos, a maçonaria que é a imprensa e a opinião pública, a propaganda falsa, a instabilidade institucional, o papel das instituições, a era republicana, a máquina do parlamento é a maçonaria, a falsa democracia, a constituição e a discórdia dos partidos é ela. O presidente da república é mero produto da franco-maçonaria. A maçonaria é a responsabilidade do presidente. O Estado é fachada. A maçonaria é o papel dos deputados e do presidente. A força da legislação. A maçonaria é o judiciário. As teorias econômicas. O comércio, a indústria e a especulação. O monopólio. O lucro da dívida. O mercado credor. O empréstimo da monarquia, da república, dos estados, municípios e do trabalhador. A taxação dos valores industriais. A mãe dos falsos economistas. A maçonaria é a palavra da ordem, do direito, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, mas como ideia. A maçonaria é a máquina bélica, os canhões americanos, japoneses e franceses, a educação especial para as escolas especiais, a redução dos povos para o princípio maçônico. A maçonaria é o veneno do liberalismo, o iluminismo, o ensino pela imagem, a arte de fazer o povo não pensar, a falsa ciência. A franco-maçonaria é o islamismo primitivo, a supremação do cristianismo, o golpe do Estado mundial em um só dia, o aspecto patriarcal do futuro governo, a espionagem, a vigilância, o rastreamento, a verdade rasgada, a mentira que virou história. É possível um cristão ser maçom? Como manter relação com esta organização sem ferir os princípios da fé? Como justificar sociedade entre cristianismo e maçonaria diante de todas estas realidades? Vincular ofício pastoral a esta ordem debaixo de tanto sangue, terror, abusos e injustiças e usurpações. Como ser político sem ser maçom? Como ser membro ativo da república sem estar afiliado a algum partido político? Ter cargos de decisão no governo sem ser maçom? Está comprovado desde a decisão, desde os primórdios, que o pano de fundo das repúblicas, dos chefes de Estado, das constituições, das instituições e dos poderes públicos sempre foi a maçonaria. Estes líderes evangélicos, figuras do movimento, ainda teimam em dizer que não são maçons, mas somente bons cidadãos e cristãos que pela decisão de Deus estão no cargo público ou em apoio eleitoral por algum partido político, porque estão a serviço do reino de Cristo e pelo bem da humanidade. Mentirosos! Qual propósito teria um pastor receber títulos de reconhecimento ou prêmio de qualquer governo, de qualquer estado, prêmio Nobel da Paz, por qualquer uma destas instituições aqui citadas, inclusive a ONU, se ele também não for um maçom? Beberrões do cálice dos demônios, todos farinha do mesmo saco. Se você concorda, dá uma salva de palmas para Jesus.